estacionamento público de táxis e demais veículos, bem como disciplinar as atividades de aluguel de veículos, como os automóveis e motocicletas, entre outros. Ficam revogadas a linha A, B, C do parágrafo 2º do inciso 25º do artigo 14. O inciso 25º do artigo 14 passa a vigorar, acrescido do parágrafo 4º com a seguinte redação: o poder público municipal, mediante ato normativo, está autorizado a regulamentar os fatos de carga, os pontos de carga e descarga na sede do município, em obediência ao que dispõe o inciso 6º, a linha do artigo 14 da Lei Orgânica do município, fixando os respectivos horários através de instrumentos sinalizadores. Fica revogado o artigo 15. O artigo 17 passa a vigorar com as acréscimos do parágrafo único do inciso 1 e 2 com as seguintes redações: parágrafo único. O município, no exercício da competência complementar, primeiro, legislar sobre matéria sujeita às normas gerais da União, do Estado, respeitada apenas as que ativerem aos respectivos cargos materiais de... Elias tem. Poderá legislar completamente aos casos de matérias de competência privativa da União e do Estado nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificativo interesse. Artigo 20 passa a vigorar com nova redação, acrescido do parágrafo único e revogado o inciso 1 e 2. Artigo 20. Aos servidores públicos municipais de Ilhéus, dentro do direito previsto na Constituição Federal vigente nesta lei orgânica, é assegurada a concessão de direitos e vantagens na forma do plano de cargos e salários já existente, bem como pelo Estatuto do Servidor, seja geral ou por categoria, ficando preservado todos esses direitos já adquiridos em caso que ocorram alterações normativas posteriores. Parágrafo único. O servidor público municipal terá direito à revisão geral anual com data base no mês de março, em conformidade com as disposições contidas no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 22, para vigorar com a seguinte redação: artigo 22. Todos os atos administrativos relativos à vida funcional dos servidores municipais obrigatoriamente serão publicados na imprensa oficial do Poder Legislativo e fixados no ato de cada poder, sem prejuízo das comunicações internas que se dê em relação ao servidor atingido pelo ato. Passa a vigorar o artigo 24, com a seguinte redação: é vedada a atividade política partidária nas horas e locais de trabalho a quantos prestem serviço ao município, estando terminantemente proibido a utilização do patrimônio público para exercício daquela atividade, com as ressalvas legais, ficando o agente público sujeito a medidas disciplinares próprias. O parágrafo único do artigo 26 passa a vigorar a seguinte redação: a Câmara Municipal de Ilhéus será composta por até 21 vereadores, atendendo no limite máximo estabelecido na linha G do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. O artigo 27 passa a vigorar com a nova redação, como também em seus parágrafos 2º, 3º, 5º e 6º, revogando o parágrafo 4º e adicionando o parágrafo 7º. A Câmara Municipal iniciar ordinariamente a sessão legislativa anualmente de 1º de fevereiro a 20 de junho e de 10 de julho a 21 de dezembro. Parágrafo 2º. O calendário das sessões serão discutido e estabelecido na primeira sessão ordinária do ano pelo plenário, merecendo a matéria a maioria simples. Parágrafo 3º. O período legislativo não encerrará sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei de orçamento. Parágrafo 5º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal facear pelo seu presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores, devendo se tratar em qualquer das hipóteses de caso da urgência ou de interesse público relevante. Parágrafo 6º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocada, cabendo o presidente da Câmara Municipal dar... Cadê o outro para ele assinar? Cadê o outro? Certo. Artigo 7º. A Câmara Municipal de Ilhéus reunir-se-á ordinariamente semanalmente as 2 vezes, cujos dias e horas serão submetidos ao calendário da sessão referido no parágrafo 2º desse artigo, observando sempre as regras do artigo 1º. O artigo 28 para figurar com a seguinte redação: artigo 28. A deliberação da Câmara serão tomadas por maioria simples de votos presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição Federal, nesta lei orgânica, no regimento interno ou em outra lei. Artigo 29 passa a vigorar com a seguinte redação: as sessões da Câmara serão em recinto destinado ao seu funcionamento, que é de prédio sede da Câmara Municipal, situado na Praça José Joaquim Seabra, sem número, sempre observando disposto no artigo 33 do inciso
13 desta lei orgânica, bem como a realização de projeto que torne a Câmara itinerante na forma da lei que estabelecer. O artigo 32 passa a figurar com a seguinte redação: dos incisos 6º, 10º, 12 e revogados incisos 11, 15 e 16. Bens públicos, alienação de bens imóveis, salvo quando tratar de doação sem encargos, outorga de direito real, concessão e permissão administrativa de uso. 10º, aprovação de planos e programas de governo. 12º, matéria urbanística, especialmente o plano diretor de desenvolvimento integrado, matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros. Passa o artigo 33 a vigorar com novas redações do inciso 1, 3, 2, 3, 4, 5º, 7º e suas alíneas A, B e C, inciso 14º, 15º, 23º, 26º, 28º e 29º, parágrafo único, revogado, inciso 22º. Eleger os membros da mesa diretora, bem como constituí-los na forma definida no regimento interno, com a garantia necessária do contraditório e da ampla defesa. Instituir o regimento interno, bem como reformá-lo. 3º, organizar a estrutura administrativa do Poder Legislativo com seus órgãos e cargos respectivos, com o consequente provimento desses. 4º, propor a criação ou a extinção de cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, bem como implantar o Estatuto do Servidor Municipal do Legislativo. Homologar pedido de licença do prefeito e autorizar pedidos de licença dos vereadores. 8º, julgar as contas do Executivo deliberado sobre aparecer do Tribunal de Contas dos municípios na forma do processo regulado pelo regimento interno, observados os seguintes preceitos. A. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara após devido processo administrativo. B. Decorrido todos os prazos inerentes ao processo administrativo de julgamento de contas e sendo entregue à presidência da Casa o parecer da comissão respectiva, as contas da sessão serão incluídas na ordem do dia seguinte, sobrestando as demais proposições em tramitação da Câmara. Se rejeitadas as contas, serão com estas mediante comunicadas aos órgãos do Ministério Público Estadual ou Federal, se for o caso, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e da Justiça Eleitoral para o fim de direito. 14º, convocar a Secretaria Municipal ou autoridade equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para acompanhamento, importando ausências que sem justificação adequada em infração a ser apenada na forma da legislação pátria. 15. Encaminhar pedido de escrito de informação ao secretário do município ou autoridades equivalentes, importando infração e recusa ou não atendimento do prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, tudo apenado na forma legislação pátria. Fixar a remuneração do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores em cada legislatura para subsequente até o prazo previsto na Constituição Federal. Julgar o prefeito por infrações política administrativa na forma da lei garantida na ampla defesa e contraditório. Implementar condições para aperfeiçoamento técnico dos servidores estáveis do Legislativo, incluir o nível universitário. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Parágrafo único. As deliberações da Câmara sobre matéria de suas competências privativas tomarão forma de resolução quando se tratar de matéria de sua economia interna e de decreto legislativo nos demais casos. O artigo 34 passa a figurar com a redação no parágrafo 3º e 4º e revoga o parágrafo 1º e 2º. O presidente do Legislativo poderá conferir aos vereadores reajuste anual do mesmo índice concedido pelo Executivo aos servidores em conformidade com o dispositivo contido no artigo 37 da Constituição Federal, sem, contudo, exceder o limite do artigo 29, 7º D, também da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Os vereadores terão direito a subsídios estabelecidos em lei própria, sem possibilidade de perceber qualquer espécie de vantagem ou benefício remuneratório. A linha do inciso 1º do artigo 35 passa a vigorar com a seguinte redação: A. Celebrar e manter contrato com o município, autarquia, sociedade de economia
mista, empresas públicas, fundações e empresas concessionárias de serviços públicos municipal, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. Inciso 5º do artigo 36, quando o decreto da Justiça Eleitoral, nos casos previstos na legislação eleitoral pátria. Parágrafo 2º, nos casos de inciso 1 e 2, a pena do mandato é decidida pela Câmara Municipal por voto aberto e por apoio dos 2/3, mediante aprovação da mesa ou de partidos políticos representados na Câmara, assegurando o devido processo legal na forma a ser estabelecida no regimento interno. Inciso 1º do artigo 37, para figurar acrescido da linha A, B, C, D, E, F, G, H, I e J com as seguintes redações.